Já viu alguma referência de pintura orgânica e achou o máximo? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma salinha muito fofa com essa técnica. Vem comigo! E aí galera, aqui é a Ellen, a arquiteta, e nesse vídeo eu vou mostrar uma sala muito fofa. Eu tô muito apaixonada por essa salinha, que tem uma ideia muito legal de pintura orgânica, e o foco dessa sala é para crianças de 4 a 6 anos que queriam utilizar, então a gente trouxe uma ideia mais infantil, bem colorida, que traga alegria pra sala, e também tenha a sua parte funcional ali, com a parte de atividades e tudo que precisaria para essa sala. Inclusive o cantinho para historinhas, que é muito útil para quem faz esse tipo de atividades, precisa desse cantinho com certeza. Essa sala é a sala de jardim lá da igreja de Limeira, São Paulo, e você já sabe, né, provavelmente, que eu tô mostrando várias salas dessa cidade, dessa igreja, e essa é a 4ª sala, tô quase me perdendo de tanta sala que tem aí. Então já tem 3 vídeos aqui no canal de salas, esse é o 4º, porque ainda tem mais um que eu vou trazer aqui pra vocês, que também é nessa sala, e aí vai ser 5 vídeos no total, mostrando toda a decoração que a gente pensou pra cada uma delas, pra ficar assim, com a cara das crianças que vão utilizar, e as profs também adoraram a ideia de ter uma sala personalizada. Então eu vou começar mostrando aqui pra vocês como que era essa sala antes, né, de imaginar ali a nossa decoração, antes desse projeto. Era uma salinha mesmo, toda branquinha, bem novinha, inclusive, né, o piso muito bom, e também tem essa ideia do armário embutido para toda essa parte de armazenamento, que a gente já tinha na sala dos primários. Então aqui também tem essa ideia pro armazenamento, tem aqui uma janela, é uma sala muito arejada, bem iluminada, e tava só precisando mesmo de uma personalidade, de uma cara, assim, de decoração, para que ela ficasse ali bem funcional e também com uma ideia bem interessante para as crianças, né, que elas também tenham vontade de usar essa sala, que tem a carinha delas também. Então, eu vou começar apresentando aqui a planta baixa de como a gente imaginou essa ideia aqui para ela. Ela tem uma planta muito parecida com a planta dos primários também, é uma sala retangular, a gente tem aqui a entrada, né, da porta, e também a parte de armários aqui acontecendo, que é essa parte que já estava na sala, e a gente tinha algumas necessidades. Uma delas era ter espaço para as crianças sentarem, mesinhas para atividades mesmo, então aqui a gente tem esse espaço, e aqui a gente criou também a parte de painéis para que elas possam mexer, usar e ter esses usos diferentes. E aqui nesse lado a gente criou um banco de apoio que serve tanto para algum pai, alguma mãe que vai acompanhar, quanto também para as crianças sentarem para algum momento assim que não precisa fazer atividades. E aqui a gente pensou num cantinho muito especial que eu adorava quando eu era criança, que era a hora das histórias. E a gente pensou em fazer algo mais juntinho mesmo. Poderia ser, por exemplo, um banco mais espaçado, mas eu quis trazer essa ideia mais juntinha, de um tapete com puffzinhos para as crianças sentarem e prestarem atenção na historinha mesmo, que a prof tá contando, aquela hora da história, a hora do conto. Então foi essa a ideia aqui para esse cantinho. Agora, vendo de cima, a gente já consegue ver as cores, essa ideia alegre que a gente quis trazer para essa sala. Então aqui com esse cantinho todo fofo, né, para a parte das histórias. Aqui essa parte de atividades com as mesinhas. E aqui também a gente tá fazendo uma coisa parecida com a sala dos primários, que é utilizar as cadeiras existentes. Então aqui são cadeiras que ele já tem, a gente estaria reutilizando, fazendo ali alguma reforminha. E aí a paleta de cores traz um tom de azul, que é um tom de azul mais escuro, que quebra aqui alguns tons mais claros. E aí a gente tem esse tom de verde bem clarinho, que é quase um amareladinho, né? Parece um mostarda. Um verde mais... aquele verde meio azul, que é mais chamativo, né? Mais alegre. E um rosa goiaba, assim, mais ou menos esse tom de goiaba, que não é um rosa tão forte. E dá esse contraste aqui junto com o cinza pra contrastar. E alguns materiais que a gente tá utilizando nessa sala é o compensado, pra trazer essa ideia da cor natural da madeira. Então eu gosto muito de trabalhar com essa cor mais clarinha de madeira, porque dá esse conforto, dá esse aconchego. Também estamos utilizando essa parte de metal, que é para fazer um mural, que depois eu vou mostrar para vocês, que é esse mural de imãs, e também a cortiça. Então, alguns tipos diferentes de materiais também que a gente está utilizando, além, claro, das cores e da parte com tinta. Aqui, então, essa vista a gente já consegue ver essa pintura orgânica na parede, bem diferenciada, e essa ideia que a gente queria trazer, que desse aquele uau quando entrasse
entrasse na sala, as crianças ficassem empolgadas ali com essas pinturas diferentes. E inclusive uma coisa que eu gosto muito é que elas continuam no forro, então é exatamente essa coisa que tem uma continuidade. Nessa parede aqui, que é a parede que só tem basicamente isso e a TV, é onde se concentra mais essa pintura orgânica. Mas essa pintura continua com algumas manchas em outras paredes, fazendo essa continuidade. Mas aqui é a parte mais concentrada mesmo. E aqui também a gente pensou em ter um painel para TV, mas não seria um painel reto ali, né? A ideia é que ele pareça uma mancha também de compensado, que se construa aqui junto com essa ideia orgânica e a TV fica ali no meio, então a gente consegue esconder a fiação e tudo mais. E nessa outra parede aqui a gente tem uma ideia com painéis com esse formato de casinhas, né, para dar essa graça ali para essas crianças. E aí aqui bem no meio é a ideia que eles também possam riscar de giz, fazer alguma brincadeira no quadro, na lousa mesmo, essa lousa preta. Aqui seria uma ideia com cortiça para pendurar algum tipo de atividade, algum anúncio que seja, alguma coisa deles mesmo, poderia ser ter fotos, enfim. E aqui é um mural de imãs, que dá para fazer até algumas brincadeiras de alfabeto com as crianças, então ter dois tipos de mural, que aqui talvez eles usam mais para tirar com os imãs e fazer alguma brincadeira, e aqui fica mais para ficar fixo ali com os pins. E aqui no meio, então, ficou as mesinhas principais ali para eles fazerem as atividades. E olha que legal, são as cadeirinhas que eles têm, mas na cor, né? A ideia é pintar todas elas com as cores da nossa paleta de cores e já vai ficar umas cadeiras super legais e super harmonizando aqui com a nossa decoração que a gente escolheu essas cores. Aqui do outro lado, então, a gente tem esse banco, que é também um banco de compensado, com essa parte estofadinha para ficar bem confortável, com algumas almofadinhas. E esse banco é esse banco de apoio que fica nessa lateral. E aqui ao fundo a gente pensou exatamente criar cada porta de uma cor, fazendo essa composição para que esse armário ele componha junto com todo o ambiente, né? Então foi essa a ideia. E aqui em cima a gente também tem uma luminária, que a ideia é ser um desenho orgânico mesmo, num compensado, com luz jogando para cima. Então é uma ideia bem diferente, assim, para compor junto com toda essa parte orgânica que a gente tá vendo no projeto. E nessa lateral aqui a gente tem uma ideia muito diferente, muito legal, que é ter alguns quadros, e esses quadros ele tem uma aberturinha em cima, e ali tu pode pôr os desenhos e as atividades dos alunos. Então, de vez em quando dá pra ir trocando e ser como se fosse ali uma exposição com os desenhos das crianças. Aqui nesse outro lado a gente consegue ver bem essa disposição das casinhas e como que fica alguns detalhes dessa pintura orgânica na parede. E ali, lá ao fundo, é essa casinha que tem esse aspecto de metal, né, pra ser com imãs mesmo, a fixação das folhas, enfim. E essa parte aqui do meio é a casinha lousa, né, que é pra eles riscarem de giz, e aqui a parte com cortiça. Então ficou cada casinha com um tipo de material e com um tipo de função. Aqui mais uma vista que dá pra gente ver essa parte lá, olhando os trabalhinhos das crianças lá no fundo, essa parte orgânica, como que ficou e como que ficou essa continuidade aqui nessa outra parede e também no forro. Aqui uma vista bem de frente pra gente ver como que fica essa composição levando pra essa parede e essas continuidades que cria aqui no forro. E agora eu vou mostrar algumas imagens de referência que vão dar pra entender melhor um pouco também da ideia que a gente tá tendo. Aqui é uma imagem de referência muito legal, que é de pintura orgânica. E a pintura orgânica é muito legal porque ela não tem exatamente uma regra. A ideia é ser algo desconstruído mesmo do padrão, não vamos usar fita pra demarcar uma diagonal ou algo assim. É uma coisa bem orgânica mesmo, bem leve, bem solta. E a ideia é a gente ter alguns riscos, algumas manchinhas ao redor que vão trazendo essa ideia assim bem livre mesmo. Aqui é uma referência da casinha lousa. Claro que aqui a gente tá trazendo três materiais, mas aqui fica muito fofa e traz essa ideia na altura da criança, que ela pode ali riscar, exatamente essa ideia. Inclusive tem alguns puffzinhos aqui na frente, né, pra apoiar. E aqui é o que eu tinha mencionado pra vocês, que é essa ideia desse mural com imãs, que dá pra fazer algum tipo de atividades ali com as crianças, que fica bem prático de movimentar. E aqui também mostra algumas cadeiras, ó, com essa ideia mais antiguinha, mas que quando a gente
pinta de uma cor, fica muito legal e traz essa renovação pro espaço, para aquele imóvel, enfim, quando a gente reforma, traz vida de novo, né? Então é muito legal a gente colocar elas em uso aqui também. E aqui uma referência dessa parte com a mesinha de compensado, então são mesas de compensado, que traz essa ideia dessa cor natural da madeira que eu tinha mencionado, que é algo que fica muito bacana nesses móveizinhos assim, principalmente nesses móveis infantis, que traz essa coisa mais aconchegante, é muito bom. Então por isso que a gente trouxe esse material também. E aqui aquela ideia que eu tinha falado exatamente dos quadrinhos, que a gente coloca os desenhos das crianças ali, e aqui eu pensei em fazer eles na horizontal, que eu imaginei que as crianças acabam desenhando mais nesse sentido, e aí ficaria nesse sentido os desenhos também. E aqui, por último, a gente tem a nossa luminária, e claro, essa luminária é uma coisa meio louca, né, de pensar, uma forma orgânica diferente, então a referência não é bem exatamente a forma orgânica, mas demonstra como que é essa luz, que é uma luz indireta, né, que joga a luz pra cima. Então era essa ideia que a gente queria trazer nessa decoração também. E se tu chegou até essa parte do vídeo, tu viu todo esse projeto, tu amou esse projeto, coloca aqui nos comentários sala de jardim, pra que eu saiba que tu veio até aqui assistindo esse vídeo. Ah, eu quero te fazer uma pergunta. Tu ainda não me segue lá no Instagram? Eu não acredito que tu ainda não me segue lá. Lá eu coloco vários conteúdos parecidos com esse, trago várias ideias legais pra decoração, pra outras coisas. Então me segue lá, é Ellen Arquiteta, e lá a gente pode trocar uma ideia mais próxima também. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal porque vai ter mais vídeos ainda dessas salas lá de Limeira e de outros projetos que virão, então me acompanha aqui pra tu ficar por dentro de tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!